Olá, comunidade GTech. Olá, amigos. Eu estou aqui com um problema trazido pelo Isaac, da Câmara Municipal de São José do Divino. Não vi aqui que estado que é. Que é estado de do Piauí. Tá? Ele me trouxe um problema aqui. Já está há alguns meses lá alguns meses no Engitec, no GitHub, e está lá desde maio. E agora, há 12 horas atrás, no dia 5 hoje, né, há 12 horas, hoje cedo, ele perguntou como é que estava isso aqui, né? Como é que está essa solicitação dele, né? Essa dificuldade que ele está lá na casa dele, na Câmara Municipal dele, né? E eu sempre recebo algumas coisas ligadas quando está ligado, eu estou participando de alguma forma, e recebi essa pergunta dele, não tinha visto, e respondi para ele. Fiz uma resposta para ele, ele me respondeu com a outra dúvida aqui embaixo. Tá? Qual que é o problema dele? Tá? Esse é um problema comum, que eu vi algumas pessoas passando por esse problema na minha própria casa. O meu colega de serviço que faz o registro de normas já passou por isso e algumas vezes, e eu sempre alerto ele quanto ao uso do TinyMCE. Tá? Então aqui nesse vídeo hoje a gente vai falar sobre o uso desse TinyMCE, e para não acontecer isso que aconteceu aqui na Câmara de São José do Divino, lá com o nosso colega de comunidade aí, o Isaac. Tá? Ele, lá em maio, ele falou inclusive que esses botões aqui, deu a entender que tinham sumido, mas parece que só não estava funcionando. Que alguns tempo atrás houve algumas alterações, que não foi eu que fiz, que acabaram inserindo um erro nessa guia aqui. Há um mês atrás, mais ou menos, eu, através de outra issue, e não essa aqui do Isaac Newton, do Isaac Castro, eu corrigi essa guia por causa do problema com esse botão aqui, mas esses dois aqui vêm de embrulho, né? A funcionalidade desse aqui, um não funciona, então possivelmente os outros não vão estar funcionando. Mas o que é a questão dele? A questão dele falou que os botões A e Azinho e Azão não estão funcionando nessa lei aqui. E realmente, se você começa a aumentar o texto das outras, o texto da ementa dele começa a aumentar, né? O texto dos artigos ali aumenta um pouco mais, né? Mas esse texto aqui está ficando fixo, ó, não está aumentando, certo? Então isso é um problema de usabilidade, de uso do TinyMCE, tá? Vamos ver, então vamos para a issue que o Isaac abriu aqui, né? Ele falou que estava com alguns problemas comportamento atual nos textos, na edição de textos articulados. O recurso fica desabilitado, fez até uma imagem aqui nos trazendo algumas dificuldades aqui com essa percepção que ele teve. Me trouxe o link dele aqui, tá? Espera-se aqui independentemente da forma de edição escolhida pelo operador, editor simples ou composto, o sistema oferece o recurso de aumentar e diminuir a fonte. Ah, sim, né? E a comunidade agradece a identificação desses erros. E eu respondi para ele hoje, não tinha visto essa issue, não sei por que eu não me lembro da ocasião, mas deve ser porque, né, vi hoje eu vi. Eu não estou inteirado no SAPL, então muita coisa que é comentada passa sem eu saber, que eu não estou ativo no SAPL hoje, mas tento ajudar sempre que posso, né? Essa deveria ser o nosso paradigma, né? A gente poder ajudar o SAPL sempre que a gente puder
sempre trazendo problemas, com a percepção de que está trazendo para uma comunidade e não trazendo para uma empresa resolver o problema, né? Tanto é que eu nem do Interlege sou, mas estou aqui para colaborar sempre que possível, com o espírito de comunidade que a gente precisa trazer à tona sempre aí. Tá. Mas eu respondi para ele, né, falando que os botões estavam funcionando, e não me atentei a isso, né? E na resposta eu respondi, ele respondia aqui no texto, infelizmente o preço que se paga ao usar o TinyMCE é que, dependendo da forma que as funcionalidades foram acionadas, falei, dependendo da forma que as suas funcionalidades foram acionadas, ou seja, como que você usou o TinyMCE para que esse texto entrasse aí e pudesse ser, ele fosse disponibilizado de uma forma customizada, tá? Para que ele usou o TinyMCE? Para colocar isso aqui em negrito, porque se você coloca isso aqui usando o editor simples, você não tem como colocar esse texto em negrito, mas você pode pagar o preço de fazer uma inserção incorreta e essa inserção ocasionar esse tipo de travamento, como foi o travamento do botão Azinho e Azão, tá? Para essa parte, as coisas dentro dos textos articulados são bem granulares. Geralmente uma coisa não afeta a outra. Geralmente quando se cola HTML no texto ou faz uma edição muito mirabolante no TinyMCE, pode ocasionar quebra do HTML. É um outro fator que foi apresentado inclusive pela Sônia de Bertioga em uma outra issue, tá? Eu expliquei para ela lá algum dos motivos, das possibilidades que ela deve estar passando lá. Aí ele falou, sim, os botões estão funcionando e tal, mas ele fala, quando você diz, dependendo das suas funcionalidades, dependendo como suas funcionalidades são acionadas. Seja mais claro. Porque fiquei com dúvida se há a possibilidade de se usar apenas determinadas funcionalidades e ser possível não manipular suas fontes. Tá? A manipulação do TinyMCE tem que ser muito cautelosa, porque o TinyMCE não é um editor de texto, tá? Ele não é um editor de texto como um Word completo, né? Um Word não grava as coisas lá, um Word, um LibreOffice, não grava o conteúdo dentro do arquivo. Quando você vai lá e faz um arquivo, aqui eu peguei, transpus o texto dele aqui para o LibreOffice. E tá aqui, o texto está cru, né? Como ele reiniciou aqui, como se tivesse feito lá num Word, né, feito no LibreOffice para ser impresso e depois fosse utilizado ele para trazer para dentro do editor de textos articulados. Eu vou usar como exemplo a Câmara Municipal de Divinópolis. Aqui, ó, eu não estou aqui, vamos ser claro aqui, ó. Aqui eu estou acessando de forma anônima, como se fosse um usuário comum, não estou logado, no endereço que o Isaac me passou. Aqui eu tenho a base de Divinópolis, até mesmo por causa de uns problemas que a gente discutiu no grupo Digitec, no grupo da lista Digitec, há uns 15, 20 dias atrás, né? Então, para me identificar aquele problema, até gravei uns outros 3 vídeos, eu não publiquei no YouTube como esse daqui que vou publicar, mas eu pedi para, eu sou um dos core committers e desenvolvedores externos, né, do Interleges, então, mas eu tenho a parceria lá com o Edward e a confiabilidade, a confiança entre a gente no trabalho de equipe aí já de 5 anos, de sempre que eu preciso resolver algum problema para alguém, ele me passa a base de dados para me conseguir resolver, né? Então eu tenho a base de dados de Divinópolis aqui, até mesmo por uma necessidade do Márcio, que inclusive me passou as senhas, me passou um usuário para poder ajudar ele lá e onde eu gravei os vídeos lá. Tá, eu quero cadastrar nessa base aqui
essa lei sua. A lei do Isaac aqui, a 230, de 28 de abril de 2020. Eu não sei se, como essa base é de uma outra casa, eu não sei se ela vai me permitir colocar esses mesmos números, tá? Vamos ver aqui. 20, como é que é lá? 28 de abril, 28 de abril de 2020, né? 28 de abril de 2020? Isso. Casa nova, né? 230, número 230 ainda já, lei de abril. Nós aqui estamos na 4 mil e poucas, o Divinópolis parece que está em 8 mil e tanto ali. Mas vamos lá, né? Foi só uma observação aí. Aqui vou fazer o procedimento normal, vou copiar isso aqui para mim colar dentro desse campo aqui, tá? Fazer o cadastro aí. E salvei. Vou passar para textos articulados. Passei para textos articulados, primeira coisa que eu vou fazer aqui é adicionar a ementa. Aí que já começa um defeito em uso do TINMCE, tá? Você quer colocar, vamos colocar aqui o texto, vou pegar, como é que a gente faz? Geralmente tenho certeza que todo mundo faz assim, né? Quem é que digita isso aqui, você já está pronto no Word. Foi lá, deu um Ctrl C, Ctrl C, e vim aqui no TINMCE e dei um Ctrl V. E cliquei aqui em salvar. Vou abrir um novo, deixar essa ementa, aliás, vou adicionar aqui texto não estruturado e vou colocar esse texto dele aqui, ó. Mas eu não vou copiar daqui, tá? Vou fazer o procedimento, copiar daqui, ó. Voltando para cá e vou colocar ele aqui e vou salvar. Ficou até amontoado, tá vendo? Ó, essa já é uma dificuldade, né? Eu dei um Ctrl C no texto que está ali, trouxe aqui para dentro do TINMCE, com Ctrl C, Ctrl V, e veio essa bagunça aí, ó. Ele nem alinhou. Tá, olha como ele ficou aí, ó. Eu vou editar isso e vou fazer de forma diferente, então, tá? Aliás, eu nem vou fazer, vamos ver, eu vou observar o código dele aqui. Esse é o problema. Quando eu pego textos do Word e trago para cá, o LibreOffice até traz coisas mais simplificadas, tá? Traz coisas mais simplificadas, mas o Word traz lixo pra caramba desses Ctrl C. Quando a gente dá um Ctrl C lá, ele põe muito. Eu estou dando um Ctrl C e já disse isso há pouco, mas o arquivo doc, ODT, eles não são escritos em HTML. Ele tem o formato deles. Quando você dá Ctrl C num ambiente desses, você não está trazendo o texto para cá. O que ele faz? Ele converte isso em HTML para que você possa colar esse conteúdo aqui. Tá? Existe uma interpretação entre o que foi feito lá e com o que vai ser colocado aqui. Geralmente o Word traz muito lixo e o LibreOffice traz um pouco menos, mas mesmo assim ele trouxe erro. Tá? O erro que ele está trazendo possivelmente é essa tag P aqui com esses outros dados que estão aqui. Eu vou tirar pelo menos isso aqui e ver se ele conserta. Tá? Ele consertou pelo menos isso, mas ficou erro lá ainda. Tá? Não vou fazer a outra parte não. Tá? Vamos fazer aqui. Vamos abrir aqui. Vou adicionar uma nova articulação. E já vou emendar aqui um artigo primeiro. E vou colocar o artigo primeiro lá do texto dele. Tá? E vou fazer o que ele falou. Ele usou o editor simples nessa parte de baixo aqui. Tá aqui o editor simples. Salvei. Tá aqui o texto. Né? Vou passar lá para o preview. Que é onde eu tenho os botões A e Azinho e Azão. Tá aqui, ó. Mesmo problema, tá? Não está aumentando nem aqui, ó. Nem esse está aumentando agora, tá? Só aumentando o que entrou
Aqui eu acabei colando, repetindo, né? Não é só ir lá e editar. Mas o mesmo problema está ocorrendo aqui, ó. Por quê? Porque quando ele fez lá no Word, aqui no LibreOffice, no caso, foi definido o tamanho 12 da fonte, né? E quando você faz o Ctrl+C, Ctrl+V, ele vem explicitamente todas as configurações de estilo que estavam lá. Tanto é que se eu olhar aqui a fonte dentro do editor simples, tem aqui, ó, definições de fonte, apesar de não ser padrão do seu PL. Definição de tamanho de fonte, então não está deixando os textos articulados gerenciar isso, tá? Problema com acentos não é problema, é recomendado inclusive que se hoje em dia não é nem tanto, pode existir uma polêmica em torno disso, mas os acentos são convertidos, e o TinyMCE faz isso, converte todos os acentos para código. Então não tem risco de o seu usuário estar com problema de configuração de idioma e dar defeitos com esses caracteres. Quando está em UTF-8, o tipo de fonte, pode acontecer alguma coisa. Já tivemos muito esse problema no passado. Hoje em dia está mais tranquilo isso. Mas ainda esse é um legado que vem, essa conversão de código aí. Eu nunca encontrei formas de fazer o TinyMCE não converter acentos para código. Mas não é o problema. Salvou, né? Tá aí. Então, o que acontece? Quando você traz lá do Word, você traz o lixo também, certo? Você traz todo esse lixo de configuração. Ele vem tudo. E ele vem estático. Não adianta ter um botão o botão não trabalha vindo aqui, o Azinho, o Azão, não vem aqui nesse fonte, ele não procura os fontes sizes do sistema. Não é assim que funciona. Tá? Existe uma folha de estilo que a gente chama na programação, aonde eu mexo com percentuais de tamanhos de fontes, né? Então, quando eu falo assim, ó, todo o corpo todo o corpo da lei, do corpo do texto da norma jurídica, aumente um ponto na fonte, ele está falando isso para a folha de estilo. Se você feio botou um código maluco aí dentro que fixou o tamanho da fonte, o Azinho e o Azão não vão funcionar. Tá? O que eu recomendo para que se use com o TinyMCE? Não use o TinyMCE indiscriminadamente para copiar as coisas de Word para colar lá. Você quer copiar? Você precisa copiar. Né? Então, se eu preciso copiar isso aqui, vou te dar 2 comandinhos. Você vai dar o Ctrl+C lá dentro do seu Word e precisa usar precisa trazer de lá essa configuração a configuração que estava lá. Você precisa trazer. Desculpa, gente. O tic-tac tem hora que não funciona. Né? Acho que ele está querendo dormir já. Mas 22h55 agora. Você quer trazer as coisas de lá para cá? Traga com Ctrl+Shift+V, tá? Ctrl+Shift+V. Ctrl+Shift+V. O que essa ferramenta trouxe? Ó? Ele encapsulou isso em div. Mas é o mínimo possível. Tá? Esse é o mínimo possível. Não tem configuração nenhuma. Ó. Não veio configuração nenhuma. Aí você quer fazer igual você fez aqui, de colocar essa parte aqui em negrito, tudo bem. Você pode vir aqui, pegar isso aqui e usar aqui. Se você usar essa formatação de letras aqui, ó, de cabeçalho, você vai estar fixando o tamanho de letra também, usando os Hs. Quem conhece, H de head, alguma coisa, fixando os cabeçalhos aí. Então, de preferência, se você quer que o botão, se você usar isso aqui, o botão Azinho, Azão não vai funcionar, tá? Então, traz para cá com Ctrl+Shift+V e faz o mínimo possível das coisas que tiver aqui. Eu quero colocar aqui, não é recomendado também ficar fazendo isso aqui, tá?
Existem outras formas de se alinhar isso aqui, mas umas coisas das mais interessantes que tem, que alguns fazem, e até por causa do texto lá no final, ou alinhar para a direita, alinhar para a esquerda, não tem problema. Olha só, não vai ter código aqui dentro fixando o tamanho de fonte, tá? Só vai fixar tamanho de fonte se você, eu nem coloquei aqui nas configurações, não sei se tem aqui formatar bloco, talvez tenha alguma coisa aqui dentro, não observei, mas acho que nem tem como colocar tamanho tamanho, é só aqui nos cabeçalhos. Não tem como colocar um tamanho igual tem lá no Word de colocar 10, 20, 30, 50, né? Tem como usar os formatos aqui de cabeçalho. Mas lembrando que se você usar isso aqui, você está fixando o tamanho e o azinho e o azão não vai funcionar. Então traga as coisas de lá para cá com Ctrl Shift V, alinha se quiser alinhar, bota negrito, bota itálico, faz tabela, né? Ah, Leandro, mas eu quero trazer tabela de lá para cá. Aí tem uma outra configuração que te permite, se eu não estiver enganado, o que eu posso fazer com isso aqui? Dá Ctrl M, Ctrl M. Ctrl M retira todo o código de sujeira, de estilo, tá? Isso pode não ser verdade dentro do Word, pode não ser verdade sempre aqui. Mas isso aqui traz, vou trazer com Ctrl Shift V esse texto para cá agora. Ele ainda veio sujo ainda, tá? Veio com muita sujeira, tanto é que ficou com aquele defeito inicial. Olha só, veio um monte de coisa. Essa aqui é a parte que trouxe agora. Ainda veio essas sujeiras aqui que acabaram atrapalhando a definição e encavalando aqui. Possivelmente o que está encavalando esse texto é esse line 8 aqui, ó. Vamos ver se é mesmo. Nem é ele. Eu tenho que olhar mais a fundo para poder saber o que está fazendo encavalar. Tem outro aqui, ó. Eu arrisco dizer que é esse cara. Era ele, ó. Então, por que esse line 8 veio? Isso aí, não tem ele aqui, não tem sentido de ter ele aqui. Isso aqui seria uma definição aqui no Word, aqui no LibreOffice, de aumentar espaço entre parágrafo, definir entrelinha, alguma coisa nesse sentido aqui, né? Passei para 2, peguei esse cara, trouxe para cá, continuou zoado, entendeu? Então, muito cuidado na hora de trazer, apesar dele ter vindo com os dois. Ele está trazendo uma coisa lá, que aqui é definição espaço 2, que é espaço dobrado do tamanho da fonte, e ele está fazendo uma conversão incorreta. Isso aqui o meu LibreOffice, tá? Pode ser que no Word isso não aconteça, mas ele está convertendo para 2px. Uma coisa que eu falei, que lá eu falei que é um intervalo de uma linha, do tamanho da linha, ele está trazendo para cá para 2px. Ele deveria estar trazendo para cá, se não me engano, 2 em, pelo menos 2 em, ou 200%, 2 em, vamos ver se é 2 em mesmo. 2 em, ó. 1 em é isso aqui, ou não foi definido, e 2 em é o dobro, certo? Então, uma coisa que eu falei lá, que eu quero o dobro da largura entre as linhas, ele trouxe para cá como 2px. 2px é 2 pontinhos, é um colar por isso que foi em cima do outro. Então, trazer do Word para cá, trazer do LibreOffice para cá, é problema. É problema do textos articulados? É problema do SAPL? Não. É uma dificuldade tecnológica de fazer conversão de textos entre os editores de textos profissionais com esses editores JavaScript que são HTML, não são editores são coisas para tentar ajudar a nossa vida, né? Mas não são editores tão bons e que conseguem... existiu 2 erros. Existiu a dificuldade com o TinyMCE e ainda existiu, aqui no meu caso, um erro de trazer a largura das coisas e ficarem encavaladas, como vocês viram ali no início, né? Então, usa ele com parcimônia, né? Usa esse cara aqui com parcimônia. E o que eu posso dizer mais? Leandro, mas você tem certeza do que você está falando? O cara fez isso mesmo lá, o Isaac fez isso mesmo lá na casa dele? Fez. Estou acostumado a ver o meu usuário aqui fazer, e eu relembrar ele de, eu não uso, cuidado com o TinyMCE. Aqui no LibreOffice, eu tenho quase certeza que se você formatar, der esse Ctrl M, quiser usar a tabela,
Vamos ver aqui, já emendar aqui o negócio. Usar a tabela A, B, C, D, E, F, G. E botar configuração aqui, você está ferrando com o negócio geral mesmo, tá? Então, ó, uma configuração básica é você recebeu um arquivo do executivo lá para você lançar dentro do sistema, ou tem essas definições separadas. Primeira coisa, se tiver no LibreOffice, Ctrl M, ele vai arrancar o máximo possível que ele conseguir, e aí depois você traz para cá. Inclusive, funciona bem se você fizer, pegar isso aqui, fazer uma junção de caracteres aqui, de colunas ou de linhas. Eu acredito que ele vai vir bem para cá. Tá? Veio bem, né? Mas veio com alguns defeitinhos, né? Tá com defeito, né? Então, sei que tabela é uma coisa que a gente sempre encontra, mas veio com muita sujeira, cara. Veio com todas as definições de borda. É a tal coisa, lá é o jeito de escrever. Lá o código de um ODT, de um doc, não tem nada a ver com HTML. As coisas não são escritas em HTML lá. São escritas em XML, com uma formatação bem mais rica de conteúdo do que o mesmo problema, trazendo o Lineate pequeno para cá, sendo que lá ele não é um px, 1.15 px. Então vem muita sujeira, tá? Então, isso aqui não é necessário, essas coisas aqui, praticamente nenhuma dessas coisas aqui é necessária para se construir uma tabelinha bacana. Quer construir? Vai perder tempo, precisa trazer a tabela para o seu usuário. Se o Ctrl+C, Ctrl+V não funcionar, se o Ctrl+C, Ctrl+V não cair legal aqui dentro, pode ter certeza que vai dar problema, e é melhor você desenhar isso na mão, fazer a sua tabela aqui de novo, tá? Use com parcimônia. Não traga as coisas, traga a maioria das coisas com Ctrl+Shift+V. Copiou lá, traz com Ctrl+Shift+V para cá, tá? É uma coisa de sistemas operacionais, funciona tanto no Windows quanto no Ubuntu. São teclas já previstas pelo sistema operacional. Fazer transição de informação via área de transferência sem copiar esses códigos. E vem só o texto, né? Depois tem que fazer de novo. Se lá no seu texto estava negrito, então aqui você vai ter que colocar o negrito de novo, né? E aí, fazendo isso, você consegue fazer o Azinho e o Azão funcionar. Leandro, como é que você sabe que o negócio lá do São José do Divino tá com o uso, foi copiado de um Word, tá? Olha só, o Word tem essa maravilha aqui, ó. O texto era para ser só o texto, certo? Ele dividiu, esse cara, o Word dividiu, ele criou esse PMSO. Tá aqui onde eu estou mexendo com o mouse, que a letra está muito pequenininha, mas vamos aumentar aqui. Ele fez ele não estou falando o Isaac, tá? O Word, da onde ele copiou. Essa característica aqui de MSO normal, trazer essas fontes aqui, quebrou o texto dessa forma aqui, é do Word. Não tem. Não era para ter vindo nada de. Se faz com Ctrl+C, com Ctrl+Shift+V, nada disso aqui viria, tá? E a mesma coisa para essa parte de baixo aqui. Deixa eu ver se isso aqui saiu. Mesma coisa para esse aqui. Isso aqui foi adicionado pelo TinyMCE. Ou seja, ele trouxe olha só, trouxe um Ctrl+C, Ctrl+V, que veio um lixo tremendo, com até configurações de linguagem lá do Word, possivelmente do Word. Eu digo que é por Word por causa daquele MSO normal que está aqui em cima. Esse MSO B de linguagem, então possivelmente veio do Word. Trouxe toda essa sujeira. Aí isso aqui estava definido como tamanho 14, que veio de lá. Aí o TinyMCE colocou esse strong, tá? Aí aqui dentro ele continuou o texto aqui com tamanho 14 fixo. Eu duvido, o TinyMCE acho que não adiciona isso aqui. Ele, como eu falei há uns minutos atrás no vídeo, ele só mexe com os cabeçalhos, tá? Se pegar aqui a norma tem o mesmo problema, a norma do Divinópolis, que é a lei orgânica dele. No início dela, ele usou o TinyMCE aqui, ele usou para centralizar e colocar esse texto grandão aqui. E aí, o que ele fez aqui? Ele colocou H1.
Isso aqui foi o TinyMCE que pôs. Colocou H1 e depois centralizou. Depois colocou em negrito, mas usou o H1. Né? Usou H1 aqui no início, ó, aí tanto é que o Azinho não funciona para ele, que ele está em H1. Esse cara aqui, ele só centralizou e colocou em negrito. Ou ele usou... não, ele usou um texto não estruturado. Cadê aqui? Aqui. Colocou em negrito e mandou centralizar. Mandou centralizar, depois colocou em negrito dentro. Então é isso, galera. Eu resolvi fazer esse vídeo porque é uma dúvida já que tinha, inclusive, aqui recorrente. Eu já vi outras casas com esse tipo de dificuldade. Não é o problema do SAPL. Infelizmente, eu poderia ter feito o SAPL, os textos articulados, sem usar TinyMCE. Mas já viram que poderia usar com essas facilidades aí, ó, colocar uma coisa em negrito, centralizar textos que não fazem parte da estrutura né? A gente precisa colocar, mas não faz parte. Então, eu quero colocar isso em negrito. Nada disso que isso aqui tem que ser em negrito, hora nenhuma. Mas colocou lá no arquivo e eu quero colocar aqui na minha lei, né? Na minha divulgação. Tanto é que existe um texto que eu chamo a atenção lá no GTEC, que eu falo que aqui nós estamos divulgando, mas da mesma forma que aparece essas coisas, isso aqui não está na lei, né? Na lei original. Então, se isso aqui pode aparecer, as notas podem aparecer, os vídeos podem aparecer, e não tem que ser ipsis literis o que está no papel, né? Tanto é que a gente escreve aqui embaixo algumas informações aqui para que você informe o cidadão desses conteúdos extras que a gente adiciona, né? Para facilitar a vida do nosso cidadão, trazer transparência e usabilidade para a ferramenta como um todo. Então a gente pode adicionar coisas, essas informações que colaboram com a riqueza do nosso texto. Tá? É isso aí, espero poder ter ajudado não só o Isaac, como outras casas também, que possa estar vendo algumas dificuldades com esse texto e não entende o porquê. Tá explicado. Valeu, galera. Um abraço.